Olá, mulheres! Maravilha estarmos juntas novamente, iniciando aí este ano com os estudos bíblicos terapêuticos que eu passo de segunda a sexta aqui para vocês. Maravilha! Queridas, eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Pois bem, na nossa enquete fizemos lá um estudo que queremos aprender agora neste momento, nesse tempo, é Juízes. E estudando, aprofundando cada capítulo, cada versículo, eu entendi o porquê Deus trouxe. Não foi uma escolha nossa. Na verdade, eu fiz uma enquete, mas não foi nossa, foi divina. Deu para mim compreender o porquê que Deus quer, no início do ano, nós aprofundarmos em Juízes. Você já ouviu falar desse livro de Juízes da Bíblia? Já pegou para ler, estudar? Você que faz parte do nosso caminho terapêutico, você já estudou alguma profetisa do livro de Juízes? Sim, estou falando de Débora. Você conhece o caminho terapêutico que nós aplicamos? Pois bem, olha na descrição, eu vou explicar tudinho e você entre em contato se quer saber mais. Gente, é maravilhoso! É maravilhoso o que, Elisandra? Simplesmente isto. Eu, como psicoterapeuta missionária, este ano, pela graça do Senhor Deus, estarei atendendo em uma paróquia aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, apesar que eu sou de São Roque. Mas Santa Bárbara é minha cidade natal e estarei aqui todo mês para fazer atendimentos como psicoterapeuta cristã. Pois bem, não somente os atendimentos eu ofereço um caminho terapêutico. Esse caminho terapêutico, ele é contínuo. Você tem vídeos, aulas, estudo bíblico, que é esse, que é gratuito também, aqueles que não estão também aderem, tem como receber. E para quem adere tem vídeo aulas, e-books, dinâmicas semanais para viver na sua vida emocional, psíquica, mental, entre corpo, alma e espírito, numa dimensão da terapia à luz da palavra. Nossa, gente, é maravilhoso. E tem várias outras coisas aí no meio. Tem um planner, um planner. Não é uma agenda, hein? Quero deixar bem claro. Por quê? Porque um planner você pode usar em qualquer época do ano, não precisa iniciar em janeiro. Você pode iniciar em junho, sei lá, quando você está vendo este vídeo, já escreve aqui nos comentários a época que você está ouvindo e vendo esse estudo aqui, iniciando esse estudo conosco de Juízes, né? Nesse caminho terapêutico, eu aprofundo a vida de Débora. Débora é uma das profetisas que vamos estudar aqui. Pois bem, nessa introdução ao livro de Juízes que vamos estudar, né? Falei aí daquilo que eu trabalho, daquilo que a gente tem juntos, e só pegar na descrição e entrar em contato. E se você é de alguma cidade que não é da minha região, São Roque ou Santa Bárbara, né, Americana, que é a região aqui, escreva de onde você está falando, para mim saber até onde esse vídeo está alcançando. Escreva, eu sou de Piauí, eu sou do Rio de Janeiro, de Capão Redondo, São Paulo, sei lá. Escreva aqui para mim, para juntas nós também levarmos a terapia e a saúde, a luz da palavra na sua cidade, na sua vida. Isso pode acontecer. Olha aqui na descrição. E vamos seguir no nosso estudo bíblico de Juízes. Eu já abri aqui a palavra, nós temos a presença da Virgem Maria no nosso meio. Para nós, como mulheres, esse vídeo é voltada para vocês, mulheres, né? Para mim, para você. Pois bem,
Mas se tiver um homem também, escreve aqui nos comentários. Fez sentido para mim como homem. Ah, quem sabe, né? Várias coisas. Pois bem, tem minha Bíblia de estudo. Todo o nosso estudo de Juízes eu vou pegar sobre a Bíblia de Jerusalém. É a melhor tradução que eu aconselho em estudo. É a melhor. E eu acredito, né? Tem a Pastoral, tem a Ave Maria, tem a Tebe, tem várias traduções. Mas esta, em relação a estudo, eu aconselho. Por que, Elisandra? Porque, pelo que eu encontrei, né? A única que concede em cada capítulo, em cada versículo, ao lado, não abaixo. A Bíblia Ave Maria tem abaixo, a Jerusalém abaixo, a Tebe, eu acho que alguns têm alguns escritos em cima, mas pouca ao lado. Essa da Jerusalém é mais completa em relação a isso. Ao lado você encontra outros versículos, outros livros da Bíblia para falar no mesmo sentido daquele versículo. Você tá vendo? Porque ela vai folheando. Você está falando Juiz, já está indo lá para não sei aonde, voltando para não sei aonde. Pois bem, aqui no início, né, no outro vídeo eu vou falar em relação a isso. Nós vamos pegar Juízes 1 e já vamos lá para o Deuteronômio. Mas por que Deuteronômio? Pois bem, aprenda, fica aqui no estudo que você vai entender este contexto. Deixa eu explicar, mostrar para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ao lado? Aquilo que está sendo dito aqui, tem as citações bíblicas ao lado de outro livro da Bíblia. Show de bola, não é? Vamos lá, mulheres maravilhosas, amadas pela Virgem Maria, nos conceda a graça desse estudo completo de Juízes, deste livro da Bíblia. Aqui é só uma introdução, né? Que nós vamos ver, né? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Mas vamos lá, nos meus estudos aqui, né? O que acontece, ó? Juízes veio, né? Tem o nome, né? O hebraico, né? Mas originou-se Juízes, que é o nome da nossa língua portuguesa, né? Em hebraico e aramaico eu não sei dizer, mas eu posso colocar aqui na descrição também qual é. E se você conseguir pronunciar, você já me avisa, tá bom? Mas eu vou colocar aqui na descrição o que significa os Juízes em a língua original dela, né? Porque lembra-se, todo o estudo, eu já falei isso aqui nos estudos, todo o estudo nós temos o seguinte: a Bíblia, ela foi traduzida para nós na nossa língua portuguesa. Ok, maravilha. Ela foi traduzida em várias outras línguas. Ok, maravilha, mas o original dela é em hebraico e aramaico. Então, hebraico e aramaico. Então, pensa aqui comigo, algumas palavras não têm tradução na nossa língua portuguesa. Então, para a compreensão, foi levada a tradução mais possível. Diante disso, é interessante pegar o original e o que significa aquele original, né? Para nós, trazemos aqui juízes. Essa é a palavra. E os juízes, o que é? São líderes que se levantaram diante de uma situação. Deus levantava uma liderança, chamados de juízes. Deus o levantava, logo Deus o levantava para trazer o povo para ele, né? Aquela pessoa era levantada para trazer o povo para ele. Nós sabemos que no livro de Juízes existe, naquele tempo, não no livro, né, que você não vai encontrar tudo isso que eu vou falar aqui, mas naquele tempo de Juízes foram levantados 13, olha só, 13 juízes, né? São
E nós vamos trazer aqui os mais notados, que é o que traz aqui na Bíblia, os mais notados, né? Dentre eles tem alguns que vocês vão ver aqui para diante. Pois bem, Juízes, esses líderes se levantavam, Deus levantava esses líderes, foi no período da morte de Josué até o fim do ministro de Samuel. Então, nesse período existia as pessoas que Deus levantava. E era o período de juízes de Israel, né? Há quem diz, a tradição, que quem escreveu este livro, é interessante no nosso estudo entendermos isto. Há quem diz que quem escreveu esse livro foi Samuel. A Sagrada Escritura não deixa claro isso, mas deixa claro que foi nesse período da morte de Josué para o período do reinado de Davi. Né? Samuel, o fim do ministério de Samuel a Davi, o reinado de Davi. Então foi nesse período aí. Então, Samuel viveu nesse período. No livro de Samuel nós vemos que ele era um escriba. Então, né, naquela época não era todos que escrevia. E nós vemos que ele era um escritor. Então, pode ser, né, a tradição acaba puxando para o lado dele. Então, pode ser que seja ele, pode ser que não seja, mas não tem problema. É interessante entendermos aquilo que a igreja nos traz, mas não se preocupar muito nos entrelinhas. Eu estou trazendo isso para compreendermos toda a questão de Juízes. Mas nós vamos aprofundar aqui, estudo bíblico terapêutico, à luz da palavra. Então nós vamos pegar o acontecimento, a situação, o que Deus falava, o que Deus movia, por que Deus levantou aquela pessoa, por que levantou aquela outra pessoa, as misérias daqueles juízes, né, as misérias do povo que os juízes falavam em nome de Deus, o temperamento deles, né? Cada situação, nós vamos pegar isto. E à medida que nós visualizamos isto na Bíblia, nós vemos nós na Bíblia. Pois bem, interessante, não é? Show de bola, não é? Olha só, gente, já deixo aqui o seguinte. Na descrição, gente, tem muita coisa na descrição, não esqueça de ir na descrição, por favor, hein? Na descrição, nós temos uma ficha da anamnese. Nessa ficha da anamnese, você vai preencher a sua ficha. E se você não souber o seu temperamento, eu vou responder a sua ficha da anamnese lhe falando qual é o seu temperamento. Porque diante do estudo bíblico, nós vamos deparar com o temperamento de vários profetas, de várias pessoas que se levantaram e souberam lidar com os temperamentos, ouvindo a Deus, lidando com a depressão interior, com a ansiedade, com a dificuldade, com o vício. E eles souberam lidar no temperamento deles. E quando nós olharmos o temperamento de cada um deles, nós vamos ver os nossos temperamentos. Eu falo os nossos porque pode ser que você tenha mais de um. Como assim mais de um? Pois bem, escreva a ficha de anamnese que nós veremos isso com muito detalhe. Ok? Pois bem, aqui está uma introdução básica daquilo que tem em todos os nossos vídeos do estudo. Vai ter essa questão aí que eu falei abaixo da descrição. Escreva de onde você está assistindo, qual é a sua cidade, né? Não esqueça, não perca, é de segunda a sexta, será colocado no grupo. Também na comunidade nossa, né, do Caminho Terapêutico. Não esqueça, não perca.
de assistir um apenas. Por quê? Porque cada dia é um. Se você for assistir o outro, você vai perder a sequência. É uma sequência, assista tudo. Se você está no final, vem aquela hora para comer. Se você chegou agora no começo e pegou aquele final lá, você vai entender o porquê que aconteceu muita coisa lá. Nessa introdução, quero trazer para você isso, ó. Juízes, líderes. Foi nesse período da morte de Josué. Quem era Josué? Olha só que interessante, gente. Josué, filho de Num, filho de Abraão, isso, mais ou menos isso. Mas daquele período, daquela época, daquele povo, né, que tinha as 12 tribos, Josué, ele tem uma parte na Bíblia que fala dele, lá em Josué, que ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque muitos naquele período estavam saindo da presença de Deus. E ele dizia e afirmava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando veio a morte dele, aí veio muitas pessoas que não serviu ao Senhor. E aí as pessoas entravam em um ciclo. Olha só, primeiro pecado, depois a opressão, a consequência do pecado. Depois um clamor, que é onde se levantava o profeta. E aí o povo se arrependia, vinha um clamor a Deus. E via a libertação. Sabe daquela consequência do pecado? Vinha a libertação e depois um período de paz. No livro de Juízes, nós temos vários acontecimentos com este ciclo. Vinha aqui uma situação, voltava. O povo pecava, se afastava de Deus. E aí tinha todo esse ciclo. E voltava, pecava, se afastava de Deus. Tinha todo esse ciclo. Juízes. Nós vamos falar aqui nesse livro de Juízes. Levanta-se 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 juízes notados. Lembra que eu falei? São 13 no total. Mas o livro relata os mais notados. Relata os outros aqui também, mas coisas poucas desses outros. E vamos trazer os mais notados. E o porquê os mais notados? Aonde eu vou falar o temperamento de cada um deles, gente. É muito show, muito show. E o mais bacana que é o seguinte: é olhar para essas pessoas e ver que elas superaram na vida situações que nós também estamos passando no dia de hoje. E precisamos aprender a superar. O vício, a dificuldade em relacionamento, dificuldade com seu esposo, com a sua esposa, dificuldade com a sua vida conjugal, né? Dificuldade em como lidar com as situações no trabalho, a ansiedade, a agitação interior que as redes sociais têm lhe trazido, né? E tudo isso não deixa de ser pecados que nos afastam de Deus. Como que eles conseguiram lidar com isto? Como eles superaram isto? Como eu e você vamos superar isto? Não esqueça de olhar a descrição, dar aquele like se gostou. Se não gostou, não se preocupa. Dá o like para passar adiante para as pessoas olharem e ver se gostou ou não gostou também, se aderem igual a você. Coloca os comentários aqui o que você acha. Se você está afim de trilhar esse caminho do estudo de juízo, acho que vai dar mais ou menos umas 2 semanas e pouquinho, ou 2 semanas mais ou menos. Mas vem comigo nesses estudos.